Estamos de volta com Tenkaichi aqui no canal, o mangá que mostra o torneio entre os maiores lutadores do Japão para ver quem será o novo imperador da Terra do Sol Nascente. E hoje, senhoras e senhores, depois de muitos pedidos e muita espera, estaremos analisando uma das, se não a luta mais adorada desse mangá. Não só pela sua qualidade, como também por outras coisinhas a mais. Que é o segundo combate do Tenkaichi entre Toda Seigen, o espadachim cego, e Fuma Kotaro, a ninja líder dos Fuma. Um combate absurdo que marcou demais esse mangá e fez ele de fato explodir e ficar bastante famoso. Então, sem demoras, nosso objetivo nesse vídeo será ver realmente se essa tão elogiada batalha do Tenkaichi é realmente tão boa quanto a galera fala, ou se a galera exagerou. E ela esconde falhas e segredos que poucos perceberam, mas claro, Shakenstein pode perceber. Como sempre, analisaremos os 3 pontos principais de um mangá, na minha opinião, que é a arte, a narrativa e os seus personagens. Por isso, se você curte Tenkaichi e quer ver mais vídeos dessa obra sangrenta aqui no canal, é muito importante que você deixe o like e compartilhe com o seu amigo que também curte o mangá, além de hypar o vídeo se você tiver aí no celular. De nada adianta toda a rodada fazer uma análise super profunda e técnica se no final vocês não curtirem o vídeo e ele não ir bem. Por isso, pra ele bombar, engajem aí, comentem, se inscrevam pra apoiar o crescimento do canal na meta dos 8 mil inscritos e compartilhem pra eu entender que Tenkaichi tem espaço sim aqui no canal do Shakenstein e quem sabe posso fazer das análises desse mangá um quadro mensal até a gente chegar na luta mais recente. Agora sim, bora analisar essa luta de Fuma versus Toda Seigen e ver se ela realmente é tão boa assim. Começando pelo ponto de arte. Sem dúvidas, a arte é um dos, se não o melhor ponto desse mangá, como todos que leram sabem disso. Kyotaro Azuma é sem dúvidas incrível fazendo a arte de Tenkaichi, e isso fica explícito nessa rodada ainda mais do que na primeira em vários momentos, mas pensei alguns pontos durante minha releitura para mostrar aqui no vídeo. Como já era de se esperar, a coreografia desse combate é muito boa. Seigen é um espadachim razoavelmente comum, então apesar de ele portar uma katana menor do que a média, que é uma Kodachi, o mangá não explora tanto essa característica em relação a Fuma Kotaro, uma personagem extremamente interessante quando o assunto é combate, já que ela ajuda muito na coreografia, especialmente na dinâmica de combates curto/médio alcance, graças às suas armas, como a sua Shuriken, que permite que ela ataque de maneiras bem criativas, podendo lançar a Shuriken, dar uma espécie de chicotada no oponente e até arrastá-lo pelo local, tudo isso muito bem orquestrado nas artes do mangá. Fuma é inclusive uma personagem muito característica e que permite que essa arte do mangá extrapole muito, colocando ela em posições quase de ginástica, com ela se dobrando toda ou fazendo umas poses de lançamento bem elásticas e às vezes bem bestiais também, todas dando um diferencial nessa luta que já é muito diferente das outras lutas de mangá de torneio ou desse torneio, e também aumentando ainda mais o contraste do design da Fuma, que é muito bom, né? Todo mundo gosta muito da Fuma, né? Enfim, ela é uma personagem realmente muito bonita, mas também com um design muito interessante que permite, né, essas diferenciais aí da arte, com esses movimentos ginásticos dela, essa parada aí meio contorcionista, que eu particularmente acho muito legal, e também permite que o mangá faça essas coxonas dela aí super bem detalhadas. Além disso, o mangá manda bem demais em páginas de destaque usando várias abstrações artísticas, que nessa luta em específico estão em outro nível. Apesar do mangá de Tenkaichi ser marcial, ou seja, plenamente focado em artes marciais com personagens que, querendo ou não, tem ali um pé no chão em suas habilidades, a gente não vai ver ninguém soltando Kamehameha voando, né, não podendo fazer coisas muito exageradas, o mangá acaba contornando isso, ou melhor, ele amplifica essa questão marcial ao se utilizar de abstrações visuais para causar um impacto no leitor e um interesse a mais. Um exemplo disso é com as habilidades de Toda Seigen, que é o olhar da meia-noite dele, basicamente aquela clássica técnica padrão, né, de previsão do oponente. O mangá poderia fazer algum painel genérico dele prevendo ou só um foco aleatório nos olhos dele, mas faz esse painel aí com vários olhos, uma abstração visual interessantíssima que não só marca o leitor, como dá um toque muito interessante para a técnica. Mesma coisa que a droga que a Fuma usa no final do combate e é o seu principal power-up. Toda sente um perigo ali, e o mangá poderia só falar que o Toda tava ali sentindo um perigo, mas ele faz uma metáfora visual dessa apreensão do velhote, colocando ali um monstro bizarro do lado da Fuma. Outra página da Fuma que exemplifica isso é quando, no mesmo capítulo que ela toma a droga e fica tanto loucona, né, ela diz que sente que consegue dominar o Japão inteiro, e vemos a mão dela sobrevoando ali, tomando toda Kyoto, fazendo o paralelo visual evidente com ela dominando a cidade com
com as suas mãos por meio do combate Tenkaichi. Então é muito legal ver como a arte do mangá explora as técnicas e habilidades desses dois personagens principais, não só pelo visual, como pela coreografia e quadrinização, e até pelos balões de fala. Um momento bem marcante da luta é quando Toda alcança um estágio avançadíssimo de previsão e acaba prevendo as falas da própria Fuma, bastante criativo o uso dos balões de fala. Essas foram só algumas coisinhas que eu peguei pra destacar aqui no vídeo, mas tem muito mais coisa que poderia aparecer. Por isso, pra entender mais dessa dinâmica, né, do uso de virada de página, do storyboard, eu realmente sugiro você ler a luta. Mas caso você queira saber como é a escrita dessa luta, então segue comigo e vamos juntos ver o segundo combate de Tenkaichi no ponto de narrativa. Nesse ponto buscarei falar mais sobre as dinâmicas de combate e narrativa dessa luta e a introdução de nossos dois personagens principais na história. Aspectos como seus flashbacks, motivações e a conclusão dos seus arcos eu vou deixar para o ponto de personagens, onde eu acho que eu vou precisar de mais tempo para elaborar as minhas críticas. Bom, ambos, Toda e Fuma, eram dois personagens que o leitor não tinha muito contato, por isso eles precisariam de uma introdução bem impactante para o leitor, e certamente o mangá faz essa introdução, ao menos para um deles. A introdução do Seigen como um aparente velhote cego e inofensivo para um velho B10 ameaçador e rancoroso é muito boa, e traz um grande impacto para o personagem, já estabelecendo características relevantes dele, como o seu ódio por Nobunaga e, claro, sua habilidade com a espada. Já a introdução de Fuma não acho que é tão boa assim. A ideia dela, ao menos pelo que eu entendi, é ser surpreendente pro leitor, mostrar que a líder do famoso clã de ninjas Fuma é uma mulher, mas essa introdução acaba sendo apenas parcialmente subversiva, né, porque o design dela já aparece no começo do mangá, então ver ela agora acaba não sendo muito surpreendente, mas ainda assim é impactante um mulherão de 2 metros tratando um homem gigante como um cachorro, né. Só acho que acabou faltando um contexto maior sobre quem é Fuma e o que é, né, o clã Fuma, o mangá construindo essa expectativa, né, desse clã assassino perigoso, para depois mostrar que era uma mulher que era a líder desse clã, e não o quinto Fuma, que é conhecido, né, popularmente como o mais importante ali da história do Japão. E como é de praxe, as dinâmicas de combate e a tentativa e erro dessa luta estão ótimas, especialmente no capítulo 11. Nesse capítulo já estamos no auge físico ali da batalha, onde o mangá cria uma evolução de Toda com uma maneira lógica, fazendo ele focar sua previsão e sentidos em um ponto menor do campo de combate. Antes, ele estava analisando e sentindo a arena inteira, agora que ele e a sua oponente estavam presas por uma corrente, a área de combate seria menor, podendo focar os seus sentidos e o seu olhar da meia-noite num ambiente menor, portanto aumentando a sua previsão. É assim, senhoras e senhores, que se faz power-ups, que se aumenta a habilidade de um personagem. Não por meio de vibes e aura e boneco ficando forte, porque sim, mas de maneira lógica e inteligível. Toda tem a habilidade de prever os movimentos e sentir o ambiente à sua volta com os seus sentidos. Então, obviamente que diminuindo ali o input, né, do que ele pega para uma área menor, ele consegue prever mais. E fica ainda melhor, pois o mangá utiliza um recurso anterior da luta para criar esse contexto, que é a Shuriken da Fuma que ela tinha soltado no chão, criando assim uma tensão absurda pro final do combate desses dois em um combate ali, né, de curto alcance. Mas aqui vem um ponto negativo pra mim, que é a reta final da luta, especialmente o último capítulo. Pois é, acharam que eu ia só elogiar, né? A reta final da luta vem justamente após Fuma e Toda se prenderem em uma batalha de curtíssimo alcance por causa das correntes. Previamente a luta tinha sido extremamente dinâmica, com a Fuma lançando ataques, aparecendo atrás do Toda, golpes criativos, mas no final o confronto físico se resumiu a quem bate mais rápido e quem bate mais forte. Fuma vence basicamente porque bateu mais rápido e mais forte que o Toda e acabou vencendo ele, o que comparado com a manobra de escrita do Toda de amplificar o seu olhar da meia-noite anteriormente, acaba sendo bastante preguiçoso. Mas enfim, não tenho muito mais coisa para falar da narrativa da luta, né? Como eu prometi, os pontos cruciais e também mais polêmicos ficaram guardados para o próximo ponto, que é o ponto de personagens. Nesse ponto falaremos basicamente de nossos dois personagens principais nessa luta, que é o Toda Seigen e a Fuma Kotaro, e a sua relação, ou talvez a falta de relação no combate. Eu deixei pra analisar e falar tudo dos personagens aqui justamente porque também quero falar dos seus flashbacks e como eles impactam a escrita dos personagens. O flashback de Toda é bem interessante. O mangá mostra como Toda tinha um neto querido que morreu e depois voltou pra, entre muitas aspas, né, ajudá-lo, né, desenvolvendo suas técnicas de previsão mesmo cego. O flashback de Toda faz um ótimo papel de explicar sua habilidade, né, que é o olhar da meia-noite, colocando em dúvida se essa habilidade é oriunda de instinto, né, oriunda de um instinto altíssimo do espadachim Toda, né,
treinado ali por anos e anos, ou realmente é algo sobrenatural, né, um espírito guiando Toda. E é legal que o mangá não dá uma resposta sobre isso e deixa ali, né, à mercê da interpretação do leitor. Da mesma forma, temos o flashback da Fuma, que resumidamente mostra ela no treinamento dos kunoichis do clã Fuma, onde ela e a sua amiga são usadas como cobaia para venenos e drogas do clã, e a Fuma acaba eventualmente perdendo a sua amiga e tomando o clã então na base do ódio. Assim como no flashback do Toda, no de Fuma, o mangá não dá respostas completas se a Fuma já era meio louca, né, anteriormente, ou se a droga usada depois que ela foi capturada foi o que acabou enlouquecendo ela. Claro, o quinto Fuma, né, que foi quem se tornou o cachorrinho dela eventualmente, deixa claro que a Fuma já era louca, mas eu acho que você pode interpretar à vontade se ele realmente tá certo ou não. Eventualmente o mangá faz uma exposição final do personagem do Toda, mostrando que os deuses, né, entre muitas aspas, tiraram tudo do Seigen. Ele nasceu sem um corpo forte, depois tiraram a sua visão, depois tiraram o seu neto. É expositivo, mas é uma exposição que aprofunda bastante o seu personagem e ajuda no desenvolvimento de um possível tema central pro mangá, já que na minha memória Tenkaichi tem muito de deuses e bênçãos divinas, mas isso a gente vai descobrir em eventuais próximas análises. Nesse combate, a conexão de Fuma e Toda não é expositiva, não é um combate como aqueles com títulos tipo o humilde contra o arrogante, o esforçado contra o gênio, o rei contra rei. Fuma e Kotaro são dois personagens bem construídos individualmente e que podem ter vários paralelos legais caso o leitor queira interpretar e analisar esses paralelos da forma dele. Um teve tudo tirado pelos deuses, outra tem um corpo abençoado naturalmente por eles, sendo fisicamente muito forte, né? Esse é um paralelo que você pode traçar na sua leitura. Outro paralelo poderia envolver os seus flashbacks e a relação desses dois personagens com os personagens mais importantes dos seus flashbacks. Nos dois flashbacks, nos dois passados, ambos viam pessoas queridas em sua vida, não como realmente pessoas importantes, né, cobertas do sentimento de amor, mas de outro sentimento, que seria o egoísmo. A Fuma via na sua amiga meramente um cachorro, enquanto Toda via no seu teto um alvo para depositar o que ele nunca foi e também uma justificativa para ele sacar uma espada. E é aqui que vem a minha maior crítica para essa luta, que é a conclusão do personagem de Toda Seigen. No final da luta, após ele desferir o seu último golpe em Fuma, vemos uma visão ali, né, do personagem numa encruzilhada. Ele encontra o seu neto que tá em um campo de flores da morte, chamando seu vô para lá, enquanto atrás de Toda temos um lugar cheio de sangue e espadas. Basicamente, Toda se vê numa encruzilhada entre ir pro céu e se reencontrar com seu neto ou ir pro inferno. Ouvindo o que falei antes, você imaginaria que o Toda escolheria ir pro céu e viver no pós-vida com seu amado neto, mas subvertendo as suas expectativas, Toda decide ir para o inferno porque somente lá que pode se empunhar uma espada. Como eu falei antes, você pode interpretar essa decisão do Toda como ele mostrando as suas verdadeiras cores. Não que ele realmente amava o seu neto, e sim que via nele uma justificativa para lutar pela espada. E agora ele não abandonaria a espada. Mas eu não curto essa interpretação e não gosto da conclusão de Toda nesse combate. Como eu falei, o mangá faz uma puta exposição de que os deuses tiraram tudo do Toda. Então, no mínimo, eu acharia legal, o personagem merecia, né, ter um descanso recuperando de volta o que ele perdeu, a paz como seu neto. Essa conclusão de somente no inferno eu posso pegar uma espada me parece só uma conclusão Ed B10, tentando fazer o personagem do Toda alguém muito fodão e subversivo, mas pra mim só te tira da história por ser uma decisão abrupta e muito caricata. O Toda toma ali uma aura de um demônio, né, pra poder continuar usando uma espada. Eu não gosto nem um pouco dessa decisão, sendo que durante o mangá a gente nunca viu o Toda realmente se dedicando à arte da espada pela arte da espada, diferente, por exemplo, o Musashi no luta anterior. O Toda já nasceu em um clã espadachim e parecia amar mais o seu neto do que a espada em si. Então assim, você pode interpretar, e eu acho que essa era a intenção do mangá, né, que o Toda não amava o neto de verdade, e sim o que ele poderia trazer para ele. Mas eu não gosto dessa conclusão e dessa cena Ed dele aceitando ir para o inferno. Pra mim seria bem mais lindo se o Toda fosse pro céu e finalmente descansasse os seus olhos no outro mundo com aquele que ele amava, deixando para trás a vencedora Fuma. Mas enfim, mesmo com essa reta final que eu não gosto nem um pouco da conclusão física e nem da conclusão narrativa dos seus personagens, ainda acho que Fuma Kotaro vs Toda Seigen é uma baita luta. Seus erros não só são pequenos, como também vão mais da minha interpretação e gosto pessoal do que erros realmente crassos, né, que acabam
com a luta, então é engraçado ver que até os erros desse combate não são tão ruins assim. E os seus pontos certos são ótimos, a arte daqui tá incrível, ainda melhor do que na primeira rodada, e também tem uma construção de combate sensacional e uma batalha extremamente empolgante que te deixa na ponta dos pés a todo momento. Por isso, a nota para essa luta é bem alta e eu fico em dúvida se daria um 8 ou um 9. Analisando friamente, acho que pela reta final abaixo do nível, eu até daria um 8, mas sendo sincero, enquanto lia, eu gostei e me empolguei muito com esse combate. Eu tenho que ser honesto com os meus sentimentos e também com a diversão que o mangá me proporcionou. Logo, minha nota será um sonoro 9 de 10, a melhor nota que eu já dei para um combate ou para um mangá aqui no canal. E você, concorda que o segundo combate de Tenkaichi entre Fuma Kotaro e Toda Seigen é realmente tão bom assim, ou acha que eu tô exagerando? Claro, se vocês curtiram essa análise e o vídeo ir bem, podemos continuar nessa jornada analisando o mangá, pois temos o terceiro round pela frente. Meus amigos, o round 3 é polêmico, e eu lembro de achar ele uma merda completa, o completo oposto, né, dessa rodada. Então se você quer ver eu puto no próximo vídeo de playlist, já sabe, né, dá o like e compartilha o vídeo e até a próxima. Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, Falha, Olavo, Gegel, Lins, F-Boy, Stalklin, só apenas um John e Vene, e os nomes General de Guerra, João VRK, Alex Grindel, Ariel, Ultimate Dimensions, Adora Dotto, Darkzin, Vitor Emanuel, Omni e Francisco Fagner por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.